Então, pessoal, a ideia hoje é a gente falar um pouco dessa arquitetura mesh de cibersegurança. Vamos entender por que ela faz sentido, por que a recomendação do mercado para o mercado de cibersegurança é a adoção desse tipo de arquitetura. Então, vamos falar também de como que a Fortinet implementa o CSMA, como que a Fortinet já tem aí seu Security Fabric, que é a plataforma de segurança da Fortinet para proteção das empresas. Meu nome é Manuel Souza, eu sou SE aqui do time de canais da Fortinet. Obrigado mais uma vez pela presença de todos, espero que vocês gostem bastante aí desse conteúdo que a gente preparou para vocês. Em primeiro lugar, vamos entender um pouquinho da Fortinet, né? Então, eu abro aqui com a missão da Fortinet, que é proteger pessoas, dispositivos e dados em todos os lugares. A Fortinet já faz isso há mais de 20 anos, né? Ela tem mais de 20 anos no mercado, sempre trazendo evolução, sempre trazendo novas soluções, ouvindo o mercado, desenvolvendo. A gente tem um trabalho de pesquisa e desenvolvimento muito forte para sempre estar trazendo soluções que vão ajudar a resolver algum problema de negócio, algum problema principalmente relacionado à segurança dos nossos clientes. Então, no slide estão alguns números da Fortinet, mais de 600 mil clientes, a gente tem um portfólio aí hoje de mais de 50 produtos, a gente vai entender por que isso é interessante quando a gente começa a falar de plataforma, validação de mercado, a gente está presente em mais de 33 relatórios, com validação de Gartner, de Forrester, entre outros, de outras organizações de análise de mercado. A Fortinet também é uma empresa financeiramente saudável, isso mostra o crescimento dela em termos de atingimento de mercado, em termos da aceitação, né? Não só pelos analistas, né, de Gartner, de Forrester, da Fortune, mas também dos clientes, né? Ela cresce porque os clientes entendem a nossa mensagem e compram os nossos produtos, né? Então, por isso que hoje a Fortinet está presente aí em mais de 635 mil empresas, né? Números aí do último levantamento. A Fortinet está presente nas maiores empresas do mundo. Então, as principais empresas que têm os orçamentos, maiores orçamentos para essa área de cybersecurity, que têm a preocupação muito grande com o risco cibernético, elas entendem que a Fortinet tem soluções com capacidade para ajudá-las nesses desafios de cibersegurança. Então, aqui só reforçando a mensagem também dos relatórios de analistas. Então, a gente está presente em 9 quadrantes mágicos do Gartner, a gente está presente também em vários guias de mercado do Gartner também, assim também como Forrester, Frost & Sullivan, IDC e entre outros análises, né, de mercado. Então, a Fortinet também sempre se preocupa em estar presente e em desenvolver, né, colocar toda a estrutura que ela tem hoje de pesquisa e desenvolvimento para trazer inovação para o mercado. E o que essas análises de mercado fazem é basicamente comprovar ou chancelar aquilo que a Fortinet vem fazendo, né? Mas vamos entrar no assunto central daqui desse webinar, que é falar sobre plataforma de segurança. E para a gente falar de plataforma de segurança, primeiro a gente tem que entender por quê, né? Que agora o hype de mercado, a tendência é falar de plataforma, né? Por que mudou o conceito anterior? A gente falava muito no passado de best of breed, de pegar as melhores soluções. Eu tenho uma necessidade de endpoint, eu vou pegar a melhor solução de endpoint. Eu tenho uma de segurança de rede, eu vou pegar a melhor solução de segurança de rede. Por que esse cenário está mudando, né? Por que agora o mercado entendeu que se a gente não adotar uma arquitetura, uma estratégia de plataforma, as empresas vão continuar sofrendo os impactos aí dos ataques cibernéticos. Então,
primeiro a gente tem que entender, né, de onde isso veio, né? Então, toda a transformação do mercado de segurança, ele acompanha uma transformação da indústria. E hoje, para onde a indústria está indo, né? Essa transformação, né, ela é direcionada aí, pela necessidade de evolução, necessidade de digitalização, e alteração da forma como as empresas interagem aí com seus clientes, né? Então, a gente tem algumas tendências de mercado, por exemplo, trabalho em qualquer lugar, então, a questão do trabalhador remoto, home office, necessidade de disponibilizar a aplicação para o usuário ou formas do usuário trabalhar de qualquer lugar está mais forte do que nunca. Isso é muito fruto da questão da aceleração digital, né? As empresas tendo que buscar mais formas de interagir com o seu cliente, interagir com seus fornecedores. Então, a gente tem uma automatização, uma digitalização dos processos de negócio muito grande. E tanto a questão do trabalhador ou do cliente em qualquer lugar, essa aceleração digital força a empresa a buscar formas mais ágeis, mais escaláveis de provisionar a aplicação. Aí a gente entra nessa questão da jornada das aplicações, onde que eu vou disponibilizar a aplicação para o meu cliente, onde é que é mais rápido, onde é que é mais barato, onde é que é mais escalável, onde é que é mais flexível. Então, a gente tem esse cenário aí hoje de multi-cloud, que é a realidade aí para o mercado. Então, cloud pública, privada, SaaS, ambientes híbridos, multinuvem, como realidade no mercado. E uma outra realidade que a gente tem na indústria, com toda essa questão da transformação digital, hiperconectividade, é que o mundo de OT, né, as redes de automação, tecnologia de operação, Operation Technologies, também entrou nessa onda de digitalização, consumindo aplicações em nuvem, precisando de estar cada vez mais conectado com o ambiente de TI. Obviamente, o mercado evolui, a parte do cenário das ameaças, né, também evolui, porque quando a gente altera a composição, por exemplo, do perímetro tradicional da empresa, obviamente a empresa está mais exposta. Estando mais expostas, elas têm maior quantidade de pontos vulneráveis, os atacantes percebem isso e rapidamente eles também começam a explorar essas novas oportunidades aí que toda essa digitalização trouxe. Então, o cenário de ameaças também evoluiu de forma proporcional aí à evolução da infraestrutura e da indústria. Os atacantes também evoluíram, né? Então eles estão cada vez mais rápidos, eles estão cada vez utilizando mais recursos de automação, inteligência artificial, eles estão focando também nos novos ambientes, né? Que a empresa, onde a empresa passa a disponibilizar sua infraestrutura, seus dados, suas aplicações, por exemplo, cloud, IoT. Então, uma coisa puxa a outra, né? E por que agora, se as empresas, a infraestrutura da empresa ela evoluiu, o atacante evoluiu, não faz sentido também agora a plataforma de segurança não evoluir. A gente tem que caminhar junto com todas essas evoluções de mercado, né? Então, se a gente for pensar em todo esse ambiente hoje, é um ambiente bem mais complexo do que a gente tinha, sei lá, na década passada, por exemplo. Então, a gente tem, conforme eu já disse, toda uma quantidade maior de ambientes, né, onde as aplicações podem estar disponíveis, então as aplicações estão distribuídas, os usuários, os dispositivos também estão distribuídos, eles podem estar em vários locais, então, no final do dia, o que a gente tem aqui? Nosso perímetro aumentado e fragmentado. E, para resolver todas essas questões, as empresas acabam adotando uma série de soluções pontuais para resolver cada problema isoladamente, né? Então, a gente acaba criando complexidade também na camada de segurança. Então, toda esse conjunto, né, essa salada toda de ambientes, perímetros
e também o que vem junto, né, que são as soluções de segurança, acaba aumentando a complexidade inimiga da agilidade, por exemplo, para poder liberar uma aplicação para o negócio, a complexidade é inimiga de uma operação de segurança eficiente, é inimiga também de toda a parte de custos, né, a partir do momento que a gente sai implementando novas soluções de segurança, sem um devido cuidado em termos de arquitetura, em termos de integração, em termos de operação, a gente acaba fazendo investimentos não tão conscientes, né? Então, o que o mercado tirou de lição disso tudo, né? Trabalhar o best of breed ou adotar soluções pontuais para resolver problema. Por exemplo, eu tenho um problema do meu usuário remoto, então eu vou pegar uma solução para prover conectividade para esse usuário, mas eu também tenho que proteger o endpoint e manter esse endpoint dentro de um compliance. Então, eu coloco uma solução de EPP e outra solução que vai me trazer o compliance. Eu tenho o problema da segurança de rede, eu coloco várias soluções que vão me prover conectividade, performance e flexibilidade para o acesso do usuário. Mesma coisa para a nuvem, né? Um outro ambiente, uma outra infraestrutura com outras necessidades de segurança, e a gente consegue encaixar várias soluções, mas acaba que a solução de segurança de nuvem é diferente da solução de segurança on-premise. Isso gera uma complexidade, uma dificuldade de integração. E no final da ponta, né, onde todo esse problema vai estourar, é na parte de operações de segurança, né? Então, o time de operações aí tem vários consoles, vários produtos para aprender, várias fontes de log para poder fazer o correlacionamento e identificar que tem algo errado no ambiente. Então, essa complexidade do ambiente de segurança acabou diminuindo a efetividade da segurança do ambiente como um todo. O atacante, ele sabe disso e sabe explorar muito bem isso, né? Então, ele sabe que uma vez que ele tenha mapeado, consiga mapear de alguma forma como que está montada essa arquitetura de segurança, ele vai explorando pontualmente falhas de configuração, falhas de cobertura ou falhas de arquitetura para poder chegar no objetivo dele. E como que a gente pode evoluir, né? Como que o mercado, qual que foi a resposta do mercado para evoluir e para também conseguir endereçar esses pontos que eu citei até aqui. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem abordagem tradicional, né? Onde a gente tem aqui vários produtos, cada produto com o seu objetivo específico, dentro aí de uma arquitetura de segurança, onde a gente tem um conceito acaba que para conseguir entender, né, o que está acontecendo no ambiente, a gente adota um conceito aqui de N para 1, ou seja, todas as soluções mandando log para o CIEM, para esse CIEM tentar entender o que esse tanto de solução de segurança está querendo dizer com relação ao que está acontecendo no ambiente e gerar um alerta ou, dependendo da ferramenta, conseguir produzir uma resposta o mais rápido possível. Isso é como era feito até hoje. A gente tem aqui toda essa complexidade, mais de 20 fornecedores e tudo dependendo, convergindo numa solução única. E o mercado entendeu que isso não é o suficiente, não é adequado para proteger a empresa com a característica da infraestrutura atual, né? Ambiente distribuído, usuário em qualquer lugar, aplicação em qualquer lugar. Então, a evolução que o mercado entendeu como sendo adequada para atender esse novo cenário de segurança é adotar uma arquitetura que a gente chama de arquitetura Mesh de Segurança Cibernética, em tradução, que é o CSMA, que é a abordagem onde a gente tem uma plataforma. Então, nessa plataforma, a gente busca ao máximo o cruzamento. Então, a gente não tem mais um N para 1, a gente tem aqui uma relação N para N, onde a gente tem algumas plataformas de segurança, de acordo com o caso de uso. Os produtos, as soluções de segurança dentro dessa plataforma, elas são integradas.
a nível de gestão, a nível de visibilidade, a nível de detecção, a nível de resposta, mas a gente tem também essa integração cruzada. Então, não é nada assim novo, se a gente for olhar as soluções que a gente tem aqui do lado esquerdo estão do lado direito, mas é uma abordagem, né? O CSMA, o arquitetura mesh, como o próprio nome diz, é uma arquitetura, não é um produto, é uma nova forma de implementar, de pensar a segurança para que a gente consiga maior eficiência, porque quando a gente tem esse cruzamento aqui de produtos, a gente tem um contexto maior, a gente tem uma visibilidade, consegue ter uma visibilidade, detecção e resposta maior com relação ao que está acontecendo no ambiente. Então, trazendo a definição do Gartner, né? O que o Gartner define como arquitetura mesh de segurança cibernética ou Cyber Security Mesh Architecture. Então, é um ecossistema colaborativo de ferramentas. Então, o segredo é que é colaborativo, de ferramentas e controles para proteger uma empresa moderna e distribuída, que é o cenário que a gente vê para as empresas hoje. As empresas hoje já são distribuídas. Então, essa estratégia de colaboração ou de integração das ferramentas, ela parte de uma centralização da parte de informações, da centralização do controle, para que essas ferramentas elas consigam trabalhar de forma eficiente, né? Então, uma ferramenta, a visibilidade de uma ferramenta complementa a visibilidade de outra, a capacidade de resposta de um equipamento, por exemplo, de um firewall, vai complementar a capacidade de resposta de uma solução de proteção de endpoint, que vai complementar a capacidade de detecção e resposta de uma solução de proteção de e-mail, por exemplo. E o que a gente tem como resultado desse novo ecossistema, ou dessa forma de trabalho mais colaborativo? A gente tem a detecção e resposta mais eficiente. Por quê? Porque a gente passa a ter um contexto maior sobre o que está acontecendo no ambiente. E não só a visão dos alertas do endpoint, a visão dos alertas do firewall, a visão dos alertas de e-mail, a visão dos alertas da solução, por exemplo, de monitoramento, de detecção da camada de rede. A gente tem também um gerenciamento de políticas, definição de posturas de compliance, dos procedimentos de resposta mais consistente, porque a gente vai conseguir ter um correlacionamento e uma amplitude maior para a aplicação dessas políticas. E o controle de acesso ele vai ser mais adaptável e mais granular, né? Quando a gente fala em controle de acesso mais adaptável, mais granular, isso remete bastante à questão do Zero Trust. A gente consegue ter, com esse contexto todo que a gente tem agora com relação a quem está tentando acessar, o que está sendo acessado, a gente consegue fazer um controle de acesso mais específico, mais baseado nos conceitos de Zero Trust, ou seja, eu só vou confiar naquilo que eu confio, e com isso a gente diminui a exposição aí das aplicações, diminui a exposição do usuário e consegue controlar o risco de forma mais adequada. Então, obviamente, isso resulta numa melhor segurança. Então, isso aqui foi uma parte que eu trouxe da própria página do Gartner, do glossário dele, onde ele explica aí o que é o Cyber Security Mesh na visão do Gartner. E imagino que vocês devam estar com a dúvida agora, beleza, mas como que eu posso implementar isso dentro de uma empresa, né? Beleza, isso aqui é um conceito de arquitetura, mas a arquitetura a gente tem que entender a arquitetura e transformar isso em projetos que façam sentido, né? Então, o primeiro passo, né, é entender que a adoção de uma plataforma é uma jornada, né? Então, quando a gente começa a pensar, trabalhar com esse mindset de consolidar produtos pontuais em uma plataforma de segurança cibernética, a gente tem que entender que isso é um processo evolutivo, e a primeira etapa é começar a pensar em escolher fornecedores que
projetem seus produtos, que tenham produtos com foco em integração e automação, que tenham esse foco de plataforma, porque só assim vocês vão conseguir sair do ambiente onde vocês podem ter aí mais de 30 fornecedores, para um ambiente mais consolidado, com menos fornecedores, com plataformas direcionadas para problemas específicos, ou seja, uma plataforma de proteção de endpoint, uma plataforma de proteção de rede, de aplicação, de operações de segurança, de rede de segurança, e também tudo isso integrado com um ecossistema, né? Quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de soluções de terceiros, está falando de outras fontes de threat intelligence, está falando do ecossistema, por exemplo, de integração com uma esteira aí de desenvolvimento, iniciativas de DevOps, SecOps, entre outras soluções que vão dar mais agilidade para o ambiente. E com a evolução, né, após essa primeira consolidação, a ideia é que a empresa consiga enxugar um pouco mais e consiga trabalhar com menos plataforma para ter menos interfaces de gerência, menos necessidade de desenvolvimento de integrações e consiga ter uma informação mais concisa aí sobre o que está acontecendo em cada ponto da rede. Aí, tendo isso em mente, né, trazendo aqui até uma já estatística de mercado, de que 75% das grandes empresas já estão buscando uma estratégia de consolidação de fornecedores. Obviamente, para aumento de eficiência, aumento da capacidade de detecção e resposta, né? Hoje a gente se fala muito em detecção e resposta, isso, sei lá, até 2020 era algo que o mercado estava investindo bastante, principalmente em detecção e resposta de rede, detecção e resposta a nível de endpoint. Hoje, a gente já mudou um pouco a conversa. Beleza, eu preciso trabalhar detecção e resposta, mas preciso trabalhar detecção e resposta a nível de plataforma. Não é nada, agora não é isolado em cada ponto. Eu preciso juntar tudo isso numa grande plataforma de detecção e resposta. E, junto com essa adoção de plataforma e todos os benefícios, né, que ela traz, para o negócio, outro dado que é importante é a questão da economia financeira, por conta dessa integração maior das soluções, por conta da facilidade de gerenciamento, redução da complexidade e também redução do risco cibernético. Aí a gente entra na nossa solução, né? na solução Fortinet, que é o nosso Security Fabric, que é a plataforma de segurança cibernética da Fortinet. O nosso Security Fabric é uma plataforma que a Fortinet já vem desenvolvendo há mais de 10 anos. O Security Fabric existe muito antes do mercado entender que a plataforma trabalhar com ferramentas integradas dentro de uma plataforma de segurança é a forma mais eficiente para proteger os ambientes. Então, a Fortinet hoje já tem soluções, já tem plataformas de segurança já implementadas em grandes clientes, funcionando aí, antes mesmo que o Gartner, por exemplo, fizesse essa recomendação. E o nosso Security Fabric, ele tem 3 principais pilares, né? Então, primeiro, amplitude. A gente precisa estar presente onde a empresa precisa de segurança, então, seja na nuvem, seja no usuário distribuído, seja na camada de rede, seja na camada de operações de NOC, SOC. Essas soluções, elas precisam estar integradas, né? Então, é o segundo pilar do nosso Security Fabric, senão a gente cairia naquele mesmo cenário de complexidade, de soluções que não se falam, que não têm integração. Então, com isso, a gente consegue reduzir a complexidade. E a gente, obviamente, uma vez estando integrado, né, a gente consegue trabalhar a automatização. Automatização de detecção, automatização de resposta,
automatização da parte de gerenciamento, de política, e também trazendo os benefícios de ganho de escala, ganho de redução de custo que a automatização traz. Então, essa plataforma da Fortinet, a gente faz questão de posicionar aqui dentro da nossa plataforma nosso centro de inteligência contra ameaças, que é o nosso FortiGuard, e também o ecossistema aberto. A Fortinet, ela entende que cada cliente tem suas decisões de compra, que para alguma necessidade ela pode preferir uma ou outra solução, e para isso a Fortinet ela mantém a integração com soluções de terceiro, ou facilita essa integração, ou promove essa integração para que vocês consigam criar um ecossistema cada vez mais completo. Então, aqui é só trazendo uma visão um pouco mais expandida do Security Fabric. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas só para dar aqui um breve overview aqui, a gente, dentro desses pilares aqui do Security Fabric, a gente tem várias soluções, por exemplo, soluções que vão trazer uma segurança maior para usuários, dispositivos, passando aqui pela camada de rede também. Então, o usuário ele se conecta à rede para chegar a algum lugar. Então, a gente tem toda a camada de proteção de usuários, dispositivos, identidade, de acesso, passa pela camada de conectividade de rede, seja um switch, um AP, uma solução de controle de acesso, um SD-WAN, chegando até no ambiente onde as aplicações estão disponibilizadas, independente do ambiente, né, seja nuvem, seja SaaS, seja um data center on-premises. Tudo isso junto com um conjunto de soluções que vão ajudar na operação de toda essa infraestrutura de segurança. Então, desde da configuração, manter uma capacidade de ter uma consistência de configuração dentro daquilo que é a melhor prática de mercado, mas também a questão trazendo ferramentas que vão trazer visibilidade, capacidade de detecção, seja no endpoint, seja detecção na camada de rede, detecção baseada nos eventos que as soluções de segurança trazem, com soluções de CIEM, por exemplo, indo para um nível mais avançado, orquestração de segurança com soluções de SOAR. Então, a Fortinet, ela busca sempre estar presente, né, e atender todas as necessidades que vocês possuem, né? Eu já falo todas, mas a gente sempre sabe que vai ter uma área ou outra que a Fortinet não vai conseguir cobrir, e para isso a gente tem também o nosso ecossistema aberto, conforme eu já citei, que são parceiros que a gente promove a integração ativamente, né? Então, a gente tem aqui dentro dos nossos produtos conexão nativa com várias soluções. Nós temos também vários terceiros que têm dentro dos seus produtos integração nativa com as nossas soluções via, por exemplo, API. Então, soluções que complementam, por exemplo, soluções aqui para o ambiente de OT, que são soluções que se integram lá com o PLC, que vão fazer integração com soluções de controle da planta de OT, se integram com as nossas soluções de segurança para ajudar, por exemplo, a conter uma ameaça ou isolar algum endpoint, ou pelo menos alertar sobre algo de errado que está acontecendo com base na visão que essas soluções têm do ambiente de OT, para citar aqui algum exemplo. A Fortinet, falando de integração, ela também tem uma série de recursos para facilitar a criação aqui de ambientes de DevOps com os nossos produtos integrados. Então, a gente tem uma série de scripts, de processos já de automação
para AWS, para ambiente de cloud privada também. A gente tem uma página no GitHub da Fortinet com bastante conteúdo já pronto. E a gente tem um ecossistema estendido, que são soluções com as quais a gente consegue trocar informação, consegue integrar usando protocolos padrão de mercado, seja sticks, seja syslog ou uma fonte de threat intelligence. Então, a gente consegue integrar com outros parceiros também usando esses métodos padrões. Então, se a gente for olhar, né, o que o CSMA traz de principais pontos versus aquilo que a Fortinet já tem pronto hoje, a gente entende que a Fortinet hoje ela está pronta para entregar o que o Gartner coloca como recomendação nos seus guias de mercado e atendendo os principais requisitos, né, os principais pontos abordados pelo CSMA. Eu trouxe 3 aqui dos principais pontos que o Gartner traz e um paralelo com o nosso Security Fabric. Então, o primeiro ponto que está presente no CSMA é a importância e a necessidade de ter um controle de identidade, de acesso e conteúdo. Então, isso a gente consegue, isso é nativo, né? A gente tem dentro dos nossos produtos, seja desde o Firewall, soluções de acesso com base no Zero Trust, ou soluções de cloud, esse DNA, né? De entender quem que é o usuário para poder liberar o conteúdo, de implementar, por exemplo, um segundo fator de autenticação para a gente ter uma forma mais específica e com uma assertividade maior de quem que é o usuário que está tentando acessar a aplicação. Esse conceito de identidade a gente pode levar também, não só para o usuário, a gente pode levar para o dispositivo também, tentar entender o que é o dispositivo, qual que é o contexto do dispositivo que está tentando acessar a minha aplicação ou tentando acessar o meu conteúdo e prover o acesso baseado nesse contexto do usuário. Então, a gente tem aqui várias soluções atendendo esse princípio aqui do Gartner. Um outro princípio é inteligência de segurança, analytics, detecção e resposta. A gente tem aqui, quando a gente fala de inteligência de segurança, isso nos remete automaticamente ao nosso FortiGuard. FortiGuard, para quem não conhece, é o centro de pesquisa contra ameaças da Fortinet. Também tem aí mais de 20 anos que o FortiGuard vem desenvolvendo suas capacidades, vem otimizando, né, todo o processo que ela usa para poder ingerir, né, todos os eventos de segurança que os nossos produtos geram. Tem também toda a parte de uma integração com o mercado, para poder também ouvir outros centros de inteligência, organizações de segurança, como o Interpol, por exemplo, e transformar isso em inteligência para os nossos produtos. A parte de analytics, detecção e resposta, a gente cobre aqui com nossas soluções de SOC, NOC, então entre NDR, NDR, Recon, CIEM, Analyzer e os produtos que vocês já conhecem. E, num terceiro ponto, gerenciamento e orquestração de políticas, dashboard, ter essa questão dessa visibilidade unificada, esse gerenciamento unificado. A gente tem aqui o que a gente chama de Fabric Management Center, que ajuda a trazer essa unificação aí da parte de configuração e visibilidade do ambiente também. A gente tem também a integração com o ecossistema para permitir, né, trazer outras soluções para dentro da plataforma ou permitir que os clientes levem as nossas soluções para dentro das suas plataformas usando solução de terceiros. Falando agora um pouco de alguns casos de uso, né, como que a gente pode aplicar o nosso Security Fabric dentro de algumas necessidades das quais a gente já citou hoje.
Então, eu vou passar por algumas dessas arquiteturas ou dessas plataformas aí de segurança que a gente consegue implementar com o nosso Security Fabric. Primeiro, né, a parte de acesso e segurança de endpoint. O que a gente tem de desafio, né? Então, foco principal proteger o usuário dispositivo, o usuário distribuído, vários dispositivos dentro do ambiente. Aí a gente fala de IoT, a gente fala dos dispositivos corporativos, notebooks, computadores, a gente fala de outros sistemas também que fazem parte da infraestrutura do cliente. Então, o que a gente tem de desafio é essa falta de segurança e visibilidade desse usuário remoto, principalmente. Muitas empresas têm dificuldade de manter uma postura de segurança para aquele usuário que está fora da rede. A gente tem o desafio também de segurança com relação à VPN tradicional. É uma outra evolução de mercado que a gente tem visto, né? A VPN tradicional ela tem sido substituída por outras formas de acesso que vão trazer mais controle e também mais facilidade para o acesso aí do usuário, como, por exemplo, o ZTNA. A gente tem o desafio também de que vários produtos, né? Eu tenho um produto para conexão, eu tenho um produto para compliance, eu tenho um produto para proteção de endpoint, eu tenho um produto para, por exemplo, controle de acesso à rede. Então, isso gera complexidade, isso dificulta a visibilidade, todo esse contexto que a gente já vem falando desde o início aqui dessa apresentação. E o outro desafio é manter o mesmo padrão de segurança para o usuário fora da rede e dentro da rede. Então, a gente precisa ter uma política única. Essa segurança ela tem que ser a mesma, não dá para a gente diminuir o nível de segurança quando o usuário está fora da rede, principalmente nesse momento, quando ele está fora da rede, ele está mais exposto, mais suscetível a ataque. Então, a gente tem o desafio manter essa postura, essa política de segurança forte, independente da localização. E o que a gente tem aqui de recomendação da indústria, né? Primeiro, acesso seguro, prover o acesso para o usuário em qualquer lugar, de qualquer forma. Então, dentro desse conceito, por exemplo, surgem várias soluções, por exemplo, de SaaS, que vão prover uma forma de segurança para o usuário remoto mais próxima do usuário, mais flexível. A gente tem também toda a parte de Zero Trust. Então, implementar o conceito de Zero Trust para aquele usuário remoto também, e assim como para o usuário que está dentro da rede, principalmente para a gente conseguir garantir, ou pelo menos ter um controle maior do que o usuário está acessando, quem está acessando, de onde está acessando, qual que é o dispositivo, se o dispositivo está em compliance ou não. Então, a gente consegue resolver isso com implementação aí com uma abordagem de Zero Trust e toda a parte de segurança de endpoint, né? Então, a gente vê cada vez mais o EPP e o EDR se convergindo numa única plataforma para que essas soluções trabalhem de forma mais, com uma performance mais adequada, com uma capacidade de detecção e resposta maior e ajude aí na visibilidade do que está acontecendo dentro do endpoint. A Fortinet, ela tem as suas soluções, então o ZTNA para resolver lá o problema ou para ser mais uma opção de conexão para o trabalhador remoto. Então, o acesso focado na aplicação, focado em túneis criptografados, focado na parte de compliance. Temos também nossa solução de SaaS, para prover essa camada de segurança na nuvem para o usuário remoto, segurança no acesso, segurança para navegação, segurança para acessar os ambientes em nuvem ou on-premises. Temos nossas soluções, a Forte Authenticator, Forte Token, Forte Trust, que vão focar no gerenciamento de identidade do usuário, integração de bases
de autenticação, implementação de segundo fator de autenticação para o acesso do VPN, para o acesso das aplicações também. Nossas soluções de detecção e resposta de endpoint, o nosso EDR, que vai ajudar nessa proteção, né, do usuário, toda a visibilidade daquilo que está acontecendo no endpoint. E se por algum motivo esse endpoint apresentar algum padrão de comportamento malicioso ou suspeito, a própria ferramenta tem a capacidade de detectar e neutralizar essa ameaça, seja uma alteração, por exemplo, dentro do sistema operacional, seja uma exfiltração de dados, ou seja, por exemplo, um processo de criptografia, né? A ferramenta tem que conseguir detectar e responder a todas essas ameaças ou essas ações maliciosas dentro do endpoint. E a gente compõe tudo isso com serviços de segurança, com inteligência de ameaças, que são providos lá pelo nosso FortiGuard. Dentro dos nossos produtos, a gente tem recursos de inteligência artificial para aumentar essa capacidade de proteção e segurança do endpoint ou do acesso remoto. Partindo aqui para a parte de segurança de rede, o que a gente tem de desafios, né? Primeiro, a complexidade de arquitetura ou a falta de capacidade e visibilidade, principalmente nas camadas de acesso, né? Eu falo aí no switch, no access point. Nativamente, eles não têm esse viés de segurança. A gente não consegue trazer, não tem isso hoje, porque eles não foram criados com esse conceito. Então, a gente tem essa dificuldade de ter soluções isoladas. A gente tem aí a gestão da camada de rede separada da gestão da camada de segurança, o que dificulta, por exemplo, implementar a segurança com base na visibilidade na camada de acesso. Tem a questão também da experiência do usuário, então, lentidão para inspecionar o tráfego criptografado, baixa performance para o acesso às aplicações distribuídas, seja no data center on-premise, seja na nuvem, seja aplicação SaaS. Essa complexidade de arquitetura, né, ambientes distribuídos, gera um overhead aí na parte de gestão, né, identificação de problemas, manutenção aí de uma política de configuração mais uniforme dentro de toda essa plataforma de rede de segurança, e acaba ficando caro a partir do momento que você tem várias soluções distribuídas, você acaba tendo que implementar outras ferramentas que vão te ajudar aí na visibilidade, numa orquestração de resposta, no controle de acesso. Então, isso tem um custo do produto, tem um custo também da operação desses ambientes. E quando a gente fala da solução Fortinet, né, a gente tem aí o conceito de rede segura. A gente busca consolidar todos esses pontos, né, dentro de uma plataforma única, baseado aí no nosso FortiOS. Aqui no slide aqui a gente tem alguns números aqui de mercado, são números aqui do Forrester, por exemplo, de um aumento aí do retorno de investimento na ordem de 300%, agilidade no deploy, diminuição do número de interrupções dentro dos ambientes, ganho de produtividade das equipes de segurança, por conta desse conceito de integração, desse conceito de trabalhar com uma plataforma de rede segura, né? E como que a gente consegue implementar isso? A gente implementa isso através do nosso portfólio. Então, a gente tem desde o firewall, que vai trabalhar a segurança no perímetro externo e interno. Dentro desse mesmo firewall, a gente tem lá os recursos de SD-WAN seguro para otimizar o tráfego das aplicações, para as aplicações, né, independente de onde ela esteja, seja na nuvem, novamente, seja dentro do data center. A gente integra dentro da mesma gestão do firewall toda a camada de gestão, né, de controle da rede
com e sem fio. Então, o switch e o AP Fortinet é controlado dentro do FortiGate. Então, a gente tem um painel único de acesso. A gente tem também, consegue integrar dentro desse cenário de rede segura as nossas soluções, nossa solução de SaaS, que é uma segurança baseada em nuvem, né? Então, toda essa capacidade que a Fortinet já tem de segurança disponível dentro da nuvem Fortinet, principalmente com foco no usuário remoto. E, de novo, serviços de segurança com inteligência artificial, com toda a capacidade de detecção que os nossos produtos possuem. Qual que é o grande benefício aqui? A gente está falando aqui de uma única plataforma, então tudo é baseado em FortiOS. A gente tem um licenciamento único, a gente não cobra licenciamento adicional para o SD-WAN, não cobra licenciamento adicional para a rede LAN, para gerenciar switch e AP. Então, a gente consegue trabalhar desde o lado do perímetro, externo, conectividade, lá com a rede WAN, seja rede celular, link dedicado, MPLS, e trabalhando isso com performance, usando a nossa solução de SD-WAN. E para dentro da rede, a gente tem os nossos produtos de conexão, o FortiSwitch, FortiAP, que trazem toda a capacidade de detecção do firewall lá para a ponta, onde o usuário se conecta. A gente tem também dentro do firewall uma solução nativa de controle de acesso. Então, a gente tem lá o FortiOS NAC, para ajudar no controle de acesso com base no dispositivo, com base em identidade também. De novo, dentro da solução, sem licenciamento adicional. Então, isso é um dos grandes diferenciais da nossa plataforma, é trabalhar toda essa camada de rede com segurança. Dentro de operações de segurança, né? Então, os desafios é a superfície de ataque expandida, é o que a gente também já vem falando desde o início do webinar. Então, vários ambientes de nuvem, data center on-premises, aplicações SaaS, usuários distribuídos. Com isso, a gente tem um avanço também do cenário de ataques e a complexidade de segurança, que é outro assunto que a gente já comentou também. Então, esses desafios aqui a gente já abordou. Com as nossas soluções, qual que é a proposta, né? Então, é integrar controles de segurança, seja rede, endpoint, aplicações, nuvem, implementar inteligência artificial em toda essa plataforma para identificar, né, detectar problemas o mais rápido possível e automatizar essa resposta para diminuir o risco, né? Então, quanto mais rápido a gente detecta e responde, menor é o impacto, menor a possibilidade de impacto que o atacante tem sobre a infraestrutura da empresa. Então, alguns números aqui da Ponemon 2022, trabalhando uma automatização aí de SOC, né? A gente consegue reduzir, por exemplo, um tempo médio de detecção. A gente consegue reduzir em até 54 dias. Vocês devem estar pensando, pô, mas 54 dias é muito tempo. Mas se a gente for olhar a duração do ciclo do ataque, apesar de que os atacantes estão conseguindo cada vez mais, né, cumprir esse ciclo do ataque, né, desde o momento que ele vai direcionar o ataque para uma empresa e concluir o ataque, pode durar meses, anos, né? Então, 54 dias é algo muito significante quando a gente pensa em termos do que o atacante pode exfiltrar de dados, o que ele pode alterar de dados, o impacto que ele pode gerar dentro do ambiente. Diminuindo esse tempo de detecção, obviamente a gente também diminui o tempo médio de contenção. Isso leva a uma diminuição aqui do custo médio de violação, né? As empresas elas conseguem diminuir o impacto geral de um ataque cibernético. Em termos de solução, a gente tem nossas soluções com foco em detecção e resposta, seja o EDR com foco em endpoint, o NDR, que é o Network Detection and Response, vai ter foco aí na parte de rede local, nuvem,
soluções de deception, por exemplo, que são soluções de honeypot, né, que ficam monitorando todo o ambiente da rede também, e para conseguir identificar a ação do atacante também o mais rápido possível. Temos o Recon, que é uma solução que também vai ajudar a entender a superfície de ataque da empresa, o que está exposto, o que não está, quais são as vulnerabilidades, fugindo um pouco da infraestrutura, né, olhando aí para as informações que podem ter vazado aí para uma dark web, para páginas, recursos fake, né, seja páginas de phishing, perfis falsos em redes sociais. Então, ajudar a detectar isso o mais rápido possível para que seja possível tomar ação. A gente tem as soluções de análise de dados, correlação, aí entra o nosso Forte Analyzer, o CIEM, um nível acima, né, da parte de detecção baseada em CIEM, que é a orquestração da automação e resposta, uma vez que já exista a capacidade de detecção, já existe a maturidade de segurança, já existem aí os procedimentos de resposta, a gente consegue automatizar isso com soluções de software. A gente tem serviços de SOC também, prestados diretamente pela Fortinet, e, de novo, nossos serviços de segurança presentes em todos esses produtos que compõem as nossas soluções de SOC. Dentro da parte de aplicações, jornada das aplicações, a gente tem os desafios, né, que as aplicações elas estão distribuídas, as organizações também, elas estão lidando com a dificuldade, né, de ter que provisionar esses ambientes o mais rápido possível, mas acabam se expondo, né, a novos riscos de segurança, toda a complexidade que tem de gerenciar todos esses ambientes, e complexidade acaba levando a erros de configuração principalmente na nuvem, que é um ambiente exposto. Acaba resultando em vazamentos de dados, acaba resultando numa brecha por onde o atacante vai começar aí todo um processo de ataque para uma determinada empresa. A Fortinet também tem soluções com focadas em aplicações. Então, independente de onde a aplicação esteja, a gente entrega uma plataforma de segurança consolidada. Então, seja o mesmo firewall que roda no on-premises, vai rodar na nuvem, assim como a camada de proteção específica para a aplicação web, ou seja, o nosso WAF. Para os ambientes de nuvem de cloud pública, a gente tem soluções que vão ajudar a entender o contexto de postura e compliance desses ambientes de nuvem para ajudar a empresa a corrigir essas falhas de configuração, por exemplo, entender melhor como estão sendo acessados, como estão sendo, como é que está a postura de segurança das suas cargas de trabalho na nuvem, e com isso a gente consegue proteger, né, tanto o tráfego para essas aplicações entre o usuário e a nuvem, o tráfego entre as nuvens, né, seja entre a nuvem A, a nuvem B, ou a nuvem privada, né, o data center on-premise, e também proteger o workload dentro da nuvem. Então, a gente fecha todo esse ciclo com uma plataforma de segurança aí unificada para a gente fuja da complexidade. Eu estou na nuvem, eu estou na Azure, então eu tenho os controles de segurança da Azure, eu estou na AWS, eu tenho as ferramentas de segurança da AWS, dentro do on-premise eu tenho um outro conjunto de soluções. Então, tudo isso gera complexidade e dificuldade operacional. E para fechar aqui o último tópico, a parte de os desafios que a gente tem para os ambientes de OT. Os ambientes de OT, a gente tem uma carência natural de segurança. Por muito tempo, acreditou-se que os ambientes de OT, sendo isolados, eles eram seguros porque não eram expostos a ameaças. Então, acabou que esses ambientes meio que não evoluíram em termos de segurança. Com essa convergência da rede de TI e TA,
Obviamente, os ambientes estão expostos e mais suscetíveis a ataque. E a gente tem alguns requisitos, algumas necessidades naturais da rede de OT, ou seja, acesso remoto. Muitas aplicações de OT hoje têm alguma comunicação com a nuvem e temos também toda a parte de necessidade de cumprimento de regulamentações específicas do setor, por exemplo, o setor elétrico tem lá a rotina operacional da Enel, por exemplo. E para esse mercado de OT, a Fortinet implementa as soluções que ela já tem, traz da rede tradicional, dos ambientes tradicionais, mas também com o viés de OT. Então, ela consegue identificar, por exemplo, protocolos de OT, consegue identificar ameaças específicas para esse mundo de OT. Ela tem equipamentos fortificados para rodar dentro do ambiente de uma planta de automação, equipamentos que vão suportar aí altas temperaturas, ambientes com poeira. Então, a gente traz toda a capacidade de segurança que a Fortinet já vem desenvolvendo há muito tempo, junto com esse entendimento de como funciona, quais são as aplicações, os protocolos e as ameaças de OT, e implementa isso de forma eficaz dentro da tecnologia operacional também. Então, pessoal, para fechar, essa missão da Fortinet, então, tornar possível um mundo digital que a gente possa confiar, protegendo pessoas, dispositivos e dados em todos os lugares, conforme a gente pôde ver aqui nesses casos de uso. Também trazendo uma previsão aqui do Gartner, uma projeção de que até 2024, as empresas que adotarem essa arquitetura mesh, integrando as ferramentas para trabalhar de forma mais colaborativa, vão conseguir reduzir esse impacto financeiro de incidentes de segurança em torno de 90%. Então, isso é uma projeção do Gartner. Isso está dentro da publicação do Gartner, isso não é uma afirmação da Fortinet. E para vocês tiverem interesse de entender mais sobre Cybersecurity Mesh, eu trouxe aqui um link aqui para vocês acessarem a publicação do Gartner. Coloquei o QR Code aqui na tela para facilitar aqui se vocês quiserem ler com o celular. Então, essa aqui é uma das publicações que o Gartner fez com relação a como que vocês podem começar a construir uma arquitetura mesh. E também um e-book que é da Fortinet sobre o CSMA. Então, é um e-book bem informativo, bem conciso, trazendo os principais conceitos, o que é o CSMA, o que ele resolve, quais são os principais pontos. Então, fica aí mais uma dica e mais um conteúdo para vocês entenderem mais, buscarem mais informação sobre o CSMA aqui, com informações aqui produzidas pela Fortinet. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Carlos, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma... Emanuel, obrigado aí pela apresentação, tá? Foi excelente aí. Acho que deu para o pessoal ter uma visão aí de como funciona a parte de arquitetura de malha de segurança, né? E alguns produtos que a Fortinet fornece também. Eu tenho uma pergunta aqui, acho que só do Joel aqui. Como funciona o licenciamento do Fabric Connect? Tá. O Fabric Connect, Joel, ele não tem licenciamento, ele é um recurso nativo dos nossos produtos. Então, por exemplo, você entra lá dentro do FortiGate, você vai ter lá dentro da parte Security Fabric, você vai ter o Fabric Connector. Então, o Fabric Connector, por exemplo, a gente tem um Fabric Connector para AWS. O que esse Fabric Connector vai fazer? Ele vai permitir, por exemplo, que o Firewall ele consiga saber quando você fez o deploy de uma nova instância C2 lá do ambiente AWS. Para quê?
para que essa nova instância, ela já dinamicamente já entre dentro de uma regra de firewall, dentro de um grupo de endereços, para já ter uma regra de segurança associada, para você não ter que fazer isso manualmente. Então, só para citar um exemplo, isso já é nativo dentro do firewall, não tem licenciamento adicional. Isso é importante falar, porque muitos outros fornecedores cobram por isso, inclusive SD-WAN, alguns outros fabricantes cobrem isso à parte, né? E já na Fortinet isso já é uma coisa nativa. Né? Eu acredito que tenha respondido sua pergunta. Colocou aqui bem legal, tal. Se alguém tiver alguma pergunta a mais, pode colocar no chat, a gente tenta responder aí. Se não tiver, a gente só agradece a participação de todos aí. Agradece mais uma vez o Emanuel aí pela disponibilidade, né, de estar com a gente aqui. Pessoal, a sessão está gravada, tá? Vai estar disponível, acredito, na próxima semana já na nossa plataforma lá no YouTube, tá? Nosso canal. E deixa eu ver se tem alguma... Por enquanto não tem mais, né? Então, é isso. Quem não pude acompanhar aqui ou queira compartilhar também as informações, está disponível no nosso canal de YouTube, já coloquei aí no chat. Vou colocar também o e-mail do comercial aqui do Brasiline, né? Caso alguém queira saber mais sobre as soluções, entre em contato com aqui, que a gente encaminha um gerente de contas para poder estar atendendo vocês e apresentando as soluções necessárias para a estratégia de cibersegurança de vocês. Emanuel, obrigado. Pessoal, obrigado aí. Bom resto de semana para todos aí. Obrigado, Brasiline, mais uma vez pela oportunidade. Bom final de semana para vocês. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.